Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje iremos falar sobre meio de transporte. Qual o melhor meio de transporte para você utilizar no seu cotidiano? É o Uber? É o carro por assinatura? Ou é você ter o carro próprio? Só para lembrar, como tudo em finanças depende, vai depender muito principalmente da sua situação atual financeira. Então, antes de você tomar qualquer atitude de usar uma dessas modalidades, é importante que você faça uma autoavaliação, uma autorreflexão do momento financeiro que você vive atual, porque muitas das vezes em finanças a gente toma a atitude certa, porém na hora errada. Então, por exemplo, se você fizer um financiamento de um carro no momento errado, você pode comprometer às vezes 20, 30, até mesmo 40% do seu orçamento e você vê seu patrimônio derreter porque você tomou a atitude certa, porém na hora errada. Então é muito importante que você entenda a sua fase atual e você respeite a fase que você está e só tome decisões baseadas nessa fase, nesse momento, para que você não venha ter perdas financeiras no futuro. Então vamos ao primeiro modalidade aqui, que é o Uber, que é o carro por aplicativo, muito utilizado aí no dia a dia de milhões de brasileiros. O problema do Uber é a acessibilidade, porque você não vai ter o carro ali disponível para você 24 horas, e também o lado bom é que você só vai pagar o consumo, ou seja, se você vai para o trabalho, e muitas das vezes vai para casa, ou sai do trabalho, vai para a faculdade, ou sai da faculdade e vai para qualquer tipo de destino, aos finais de semana você utiliza aí para você ir em uma festa, em qualquer tipo de evento, você só vai pagar aquilo que você usou, nada mais além do que você usou. Então também tem alguns problemas também de acesso, como eu falei. Então, por exemplo, dificilmente você vai ter uma disponibilidade maior na madrugada, aos finais de semana, em datas comemorativas, festivas, enfim. Então, por exemplo, se alguém passar mal na sua casa e Deus o livre e guarde disso, dificilmente você vai conseguir rapidamente pegar um carro, principalmente se for feriado, se for na madrugada, porque tem essa questão de demanda e oferta. Então, se não tem muita demanda, principalmente no lugar, provavelmente você vai ter ali poucos carros disponíveis. Então, esse é o grande problema, porém, é o mais lucrativo, né? É o mais econômico, vamos dizer assim, porque você só paga aquilo que você consumir, mas infelizmente você não tem essa disponibilidade 24 horas como nas outras modalidades. Mas se você não tem condições de alugar um carro, principalmente de comprar um carro próprio, respeite esse momento, trabalhe, faça os esforços necessários para que você saia dessa condição de andar de carro por aplicativo, mas porém é uma modalidade muito utilizada e também é uma modalidade muito disponível aí para milhares de pessoas. Vamos aqui para a segunda modalidade, que é o carro por assinatura. O carro por assinatura é muito interessante, que você já tem a disponibilidade de utilizar o carro 24 horas, você não paga nada além ali do aluguel, normalmente é um contrato ali que você faz mensal. Essa modalidade normalmente é uma modalidade que é uma fase de transição, as pessoas também utilizam muito quando vão viajar, muitas das vezes quando vão prestar serviço em algum tipo de lugar, quando é mandado para fazer algum tipo de trabalho em outra cidade, até mesmo outro estado, não se sente bem utilizando o Uber, então a pessoa normalmente aluga esse carro. Também é muito utilizado também para a pessoa que está numa fase ali de transição, querendo mudar de carro, fazer algum tipo de ajuste financeiro, ou seja, a pessoa está enrolada, está com um problema, ela vende o carro, e aí ele aluga o carro por um período da situação melhor, ela vai lá e volta a ter o carro próprio. É muito interessante que você não paga nada além do aluguel, então IPVA, manutenção, é tudo com a empresa ali que presta o serviço que vai pagar para você, e você só paga a avaria, se você, por exemplo, bater com o carro, arranhar, fizer qualquer tipo de outro danos ali no carro, você vai pagar. Você vai pagar um calção ali que é estipulado entre você e a empresa que vai prestar o serviço. Normalmente esse calção pode ser de 2, 3 mil reais, vai depender muito do contrato. A modalidade também muito interessante de se adotar, sendo que é a modalidade que você já tem que ter em mente que ela é de uma fase, ela é de um período, no momento que o período passar ali, você vai ajustar e vai achar melhor o que você vai fazer, se você vai aí ficar andando de Uber, porque é mais econômico, ou se você vai ter o teu carro próprio, até porque o aluguel a gente sabe como é que é, a gente vai pagando, 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 nunca é nosso, então ele é uma modalidade que normalmente ela tem um período de duração. Vamos à última modalidade, e é a melhor, porém a mais onerosa, que é ter o carro próprio. Então, antes de você ter o seu carro próprio, é fundamental que você entenda que você vai ter que botar outros custos ali na ponta do lápis. Então, muitas das vezes, como eu falei antes, as pessoas fazem a coisa certa, porém no momento errado. Então, se você está, por exemplo, pretendendo financiar um carro, é bom que você bota gasto como IPVA, como você bota gasto, por exemplo, com manutenção, você bota aí gasto, por exemplo, se você não tiver garagem, tiver que pagar a garagem, você bota também esse gasto na ponta do lápis.
Seguro, a gente sabe que hoje é muito difícil no Brasil andar com um carro sem um seguro. E assim, o financiamento do carro hoje no Brasil ele é muito, mas muito oneroso. Então, se você vai financiar um carro, é bom que você já tenha ali um planejamento totalmente alinhado e ajustado para que você não tome aí uma decisão equivocada e ver muitas das vezes seu patrimônio derreter, ver você entrando nessa bola de neve aí negativa com a inadimplência aí muito alta. Você pode ser uma dessas pessoas inadimplentes. Então, é muito bom que você, para financiar um carro, a primeira dica que eu te dou é que você não passe aí de 30% do valor do seu salário, no máximo aí 30%, chegando em média em 20%, 25% já é um bom valor, e aí estamos falando de custo total, tanto o valor do financiamento como todos os outros custos aqui que eu falei, para que você não possa vir ter problemas no futuro. O lado bom é que você vai ter um carro 24 horas para você vai poder utilizar a hora que você quiser, quando você quiser, sair para passear, sair para viajar, fazer aquilo que você acha, que você bem entende. Lembrando que sempre ter um carro próprio é sempre muito bom, porém, antes de ter, é interessante que você aí tenha o seu planejamento totalmente alinhado, tenha o seu planejamento totalmente orçado, para que você não possa aí, ter problemáticas aí no futuro. Por hoje é só. Tchau, tchau. Até a próxima.